Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós estamos começando uma série nova, onde nós vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Estamos começando aqui esse primeiro vídeo, nós vamos fazer uma introdução, entender um pouquinho o contexto histórico desse livro, do Apocalipse, quem escreveu, em que condições ele foi escrito e qual o objetivo principal desse livro. Então, acompanhe conosco esse estudo, serão 7 episódios contemplando as 7 igrejas, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção nós aprendemos um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Então, se caso você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative também o sininho de notificação para que assim você possa acompanhar todos os vídeos e aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Então fique comigo até o final, após a vinheta nós iremos começar aqui a introdução às 7 igrejas do Apocalipse. Muito bem, então nós vamos começar aqui o nosso estudo. Esse primeiro vídeo é apenas uma introdução bem rápida, antes de nós começarmos de fato a entrar no estudo das 7 igrejas. Então a gente vai aprender um pouco mais aqui sobre o livro do Apocalipse, o contexto do livro. Eu estou gravando aqui num parque na minha cidade, que é Ferraz de Vasconcelos, então se caso você esteja escutando aí alguns barulhos, alguns sons, né, de galo cantando, enfim, é sempre muito bom a gente estar próximo à natureza. Então não se incomode com esses sons que você está ouvindo. Então aqui a palavra de Deus no livro do Apocalipse, e é importante que você acompanhe esse vídeo com a palavra de Deus aí aberta. Logo no primeiro capítulo nós temos ali um panorama geral, né, do livro do Apocalipse. No verso 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E aí o verso 3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui nesses 3 primeiros versos do Apocalipse a gente já tem uma promessa da parte de Deus, né? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia. E a gente tem também um esquema de como o Apocalipse chegou até nós. Então uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, né? Ou seja, Deus deu a revelação para Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então Deus passou a revelação para Jesus, que enviou o anjo, que notificou o seu servo João, para mostrar aos seus servos, né, que somos todos nós, a igreja, as coisas que em breve devem acontecer. Então o livro do Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 99, o ano 100, dizem os teólogos. E não há dúvida nenhuma de que esse livro foi escrito pelo apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a morrer, né? João morreu também ali por volta do ano 100, morreu de morte natural. E na época em que João escreveu o Apocalipse, o império que reinava era o Império Romano. E a maior parte dos discípulos, os apóstolos, foram perseguidos, os apóstolos todos foram mortos, né, por ordem dos imperadores. E João também, conta-se uma história de que tentaram matar, né? O imperador romano tentou matar João. O imperador que governava na época era o imperador Domiciano. Então esse imperador tentou matar João, jogando ele num caldeirão de óleo fervente. Porém, miraculosamente Deus salvou a sua vida. Certamente porque João ainda tinha a missão aqui de escrever o livro do Apocalipse. Então o imperador, como não havia conseguido matar João, o enviou para uma ilha chamada Ilha de Patmos, que hoje fica na Grécia. E essa ilha, nessa época, ela era utilizada como uma prisão do Império Romano. Quando a gente lê aqui no verso
9, Apocalipse capítulo 1, verso 9, João ele vai dizer, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o próprio apóstolo João ele diz aqui de que ele estava preso nessa ilha de Pátimos. E foi exatamente nessa ilha que ele recebeu então as visões do Apocalipse. E aí, essas visões, ele recebeu ali a visão de Jesus Cristo glorificado, né? O próprio Cristo surgiu ali, apareceu para ele. E ali no verso 10 e 11 está escrito o seguinte, vamos ler juntos esses textos. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, verso 11, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui, João recebeu a ordem do próprio Cristo de escrever o livro do Apocalipse em cartas e enviar para essas 7 igrejas. Agora, por que Jesus pediu para que João escrevesse o Apocalipse em formato de cartas e enviasse a essas 7 igrejas? Sendo que tinham outras igrejas cristãs ali na época, né, dos apóstolos, na época de João. Isso nós vamos entender também ao longo do estudo. Deus, na sua onisciência, ele escolheu essas igrejas porque cada uma dessas igrejas representa um período em que o cristianismo passaria desde os dias de João até os nossos dias aqui, até a volta de Jesus. Então, cada uma dessas 7 igrejas, existem elementos ali nas cartas que João escreveu que servem, obviamente, para aquelas igrejas, mas que as características de cada uma dessas igrejas representariam períodos em que a igreja cristã passaria ao longo das eras, ao longo dos séculos, desde os dias de João até a volta de Jesus, até os dias em que estamos vivendo hoje. Então, cada igreja dessa representa um período do cristianismo. E aí, que períodos são esses, né? A primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, representa do ano 31 ao ano 100. A igreja de Esmirna representa do ano 100 ao ano 313. A igreja de Pérgamo, do ano 313 ao ano 538. Tudo isso depois de Cristo, né? A igreja de Tiatira, de 538 a 1517. A igreja de Sardes, de 1517 a 1798. Filadélfia, de 1798 a 1844. E a última igreja, Laodiceia, de 1844 até a volta de Jesus. Nós não temos a data, né? Porque obviamente não sabemos aí o dia que Jesus Cristo vai voltar. Mas é lógico que ao longo do estudo nós vamos aprender os detalhes de cada uma dessas datas, o que aconteceu, qual é o período que abrange, os acontecimentos que abrangem, né, cada um desses períodos. Então, por isso, eu convido você a participar conosco desse estudo. Nós iremos postar semanalmente, eu vou ver se consigo postar todas as terças-feiras, os vídeos aqui no canal de estudo de cada uma dessas igrejas, para que assim a gente possa aprender, para que assim a gente possa estudar o Apocalipse e extrair lições preciosas de cada uma dessas cartas, cujo o autor é o próprio Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, que você possa nos acompanhar nesses estudos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se você gostou desse vídeo, compartilhe também para que outras pessoas possam se interessar e estudar conosco a palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.